Pessoal, o Bitcoin já é uma realidade. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a rede do Bitcoin está entre os 20 ativos mais valiosos do mundo. Como essa criptomoeda cresceu tanto com apenas 14 anos de existência? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que está por trás do Bitcoin que o torna único. Vem comigo. Fala galera, Paulo Jorge na área. Com certeza você já ouviu falar sobre o Bitcoin, seja em algum site ou em algum anúncio em alguma rede social. E se você ainda não teve a oportunidade de conhecer essa criptomoeda, esse vídeo foi feito para você. Aliás, o nome criptomoeda é uma junção das palavras criptografia e moeda, um termo que ficou muito mais conhecido depois que o Bitcoin surgiu. Ao longo dos anos, o Bitcoin se popularizou muito, só que um tempo atrás poucas pessoas davam atenção para ele, sendo considerado apenas mais uma brincadeira de nerd. Só que o assunto foi ganhando relevância e acabou tomando proporções que ninguém naquela época imaginaria. Para você ter ideia, atualmente grandes empreendedores como Elon Musk, Jack Dorsey e Mike Tyson já afirmaram que estão envolvidos com a nova moeda digital. E se tem grandes pessoas envolvidas estudando Bitcoin, com certeza ele tem algum valor. Bom, antes de eu falar sobre o Bitcoin, se liguem, se você curte o nicho de criptomoedas e também gosta de outros assuntos relacionados ao mercado financeiro, esse canal vai te agregar muita informação. Eu vou trazer conteúdo atualizado sobre macroeconomia, renda variável, renda fixa, criptomoedas, taxa de câmbio e tudo que estiver relacionado às finanças. Uma maneira de você me ajudar em troca dessas informações é se inscrevendo no canal. Sério pessoal, esse canal vai te manter atualizado sobre assuntos relevantes que são importantes na área de economia, além de explicar outros temas que são um pouquinho complexos de entender, como o Bitcoin, por exemplo. Tô contando com vocês, hein, pessoal? O artigo do Bitcoin foi publicado em 2008 por alguém usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que até hoje não sabemos se o Bitcoin foi criado por uma pessoa ou um grupo de pessoas, e muito menos a identidade dessas pessoas. O Satoshi definiu o Bitcoin como um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto, permitindo que usuários enviem e recebam Bitcoins para comprar ou vender bens e serviços com qualquer pessoa do mundo, sem a necessidade de intermediários. É como se você comprasse algo no mercadinho do seu bairro com dinheiro em espécie. Você simplesmente pega os produtos que precisa e paga por eles direto no caixa. Há uma negociação direta com a contraparte, o comprador e o atendente. A diferença é que o Bitcoin faz isso tudo de forma eletrônica. Detalhe, o Bitcoin é puramente digital, diferente de moedas fiduciárias como o real e o dólar, por exemplo, que existem fisicamente. E como o Bitcoin é uma moeda digital, o Satoshi Nakamoto enfrentou um problema que moedas digitais antecessoras ao Bitcoin não resolveram e acabaram ficando no meio do caminho: o gasto duplo. Sabe quando você envia uma foto ou um vídeo para alguém, usando seu e-mail ou alguma rede social como WhatsApp e Instagram? Você já reparou que quando você envia esse arquivo ele não some? Na verdade, é enviado uma cópia ao invés do arquivo original. Isso é uma coisa boa, porque você consegue compartilhar arquivos do seu interesse com muitas pessoas sem perdê-los. Agora, quando se trata de dinheiro digital, isso se torna um baita problema. Imagina você fazendo um Pix para o seu amigo ou comprando algo no débito e o dinheiro continuar na sua conta. Esse é o tal do gasto duplo. E para evitar esse problema em sistemas de pagamento tradicionais, existem auditores que garantem que esse problema e outros não ocorrerão. Só que as pessoas ficam dependentes dessas entidades centrais sempre que realizam alguma movimentação no sistema. Agora, como o Bitcoin não possui nenhuma entidade central e muito menos auditores, o problema do gasto duplo foi resolvido através de 3 soluções: a blockchain, a mineração e a criptografia. A blockchain é uma tecnologia descentralizada de registros digitais, que tem como finalidade garantir a segurança e a integridade das informações. Na rede do Bitcoin, a blockchain é utilizada para registrar todas as transações realizadas com a criptomoeda. Cada transação é agrupada em blocos, juntamente com outras transações, e esses blocos são interligados, formando uma cadeia de blocos, a qual chamamos de blockchain. Essa cadeia garante que as transações sejam registradas de maneira segura e permanente, e torna impossível a alteração ou exclusão de transações antigas. Para você compreender melhor, pense naquele barzinho do seu bairro que o dono vende fiado. Toda vez que alguém vai lá e compra um produto fiado, ele anota o nome da pessoa e o quanto ela deve em um caderno. O problema é que o dono do bar pode apagar lá que se deve R$ 50 e reescrever que se deve 200. Não tem como você impedi-lo se ele quiser fazer isso. E outra coisa, nada assegura que você vai pagar esse débito ao dono do bar.
Ele está confiando que você vai honrar a sua palavra. E a blockchain é revolucionária exatamente por isso. Ela é um caderno digital onde as transações são registradas de forma imutável, não tendo como apagá-las. Então, nesse caso, é impossível que o dono do bar mude quanto você deve, a menos que você compre mais coisas em fiado ou pague o seu débito. E você deve estar se perguntando, quem faz o registro dessas transações na blockchain e como elas são validadas? É aí que entra outra parte muito importante para a solução do gasto duplo. A mineração, na verdade, está mais para um processo de verificação, onde computadores, que são chamados de mineradores, recebem as transações da rede do Bitcoin e então olham para o histórico de registro da blockchain para ver se esses endereços possuem os Bitcoins que querem enviar. Caso não tenham, os mineradores simplesmente ignoram essa transação. Atualmente, a mineração exige muito poder computacional, a ponto de existirem computadores específicos que realizam apenas essa função. A mineração envolve a resolução de um problema matemático bem complexo, que é conhecido como Proof of Work, ou prova de trabalho em português. Uma analogia para entender melhor o que seria o Proof of Work é a seguinte. Imagine que um detetive recebe uma impressão digital de um suspeito sobre determinado caso. Só que com essa digital, ele não consegue saber a identidade do suspeito, muito menos a cor do cabelo ou a sua etnia. Então, a única alternativa que resta para o detetive é analisar a impressão digital de todas as pessoas do mundo. Isso vai demandar muito esforço por parte do detetive, mas quando ele encontrar uma pessoa que tem a mesma impressão digital que ele recebeu, todo mundo que estiver envolvido no caso vai poder verificar e confirmar que realmente as impressões digitais são idênticas. O Proof of Work é exatamente isso. O minerador resolve um problema matemático complexo, mas quando chega na solução, ele compartilha o resultado com a rede e todos os outros mineradores conseguem verificar facilmente se esse resultado é válido ou não. Caso seja válido, um novo bloco é adicionado na blockchain e todos os mineradores atualizam a sua cópia do livro de registros. E é esse sistema, essa atualização que faz com que a rede do Bitcoin seja tão segura. Essa descentralização faz com que não exista um único ponto de falha. E caso algum minerador deseje sair da rede ou caia por algum problema técnico, haverá outros mineradores que vão fazer as validações. O minerador que resolveu o problema matemático é recompensado com uma quantia em bitcoins, que atualmente é cerca de 6,25, além de receber taxa nas transações que aumentam esse montante. Essa recompensa é uma forma de incentivo para que os mineradores continuem participando na validação das transações na rede. Cada bloco demora em média 10 minutos para ser validado. E o algoritmo do Bitcoin foi projetado de tal maneira que quanto mais mineradores existirem na rede, ou melhor, quanto maior o poder computacional da rede, mais difícil torna-se a mineração. Por isso, outro dado importante do protocolo é a dificuldade da rede. Essa dificuldade pode aumentar ou diminuir de acordo com o poder computacional da rede. E é esse sistema que regula a mineração de maneira que um bloco seja minerado em 10 minutos. Na blockchain do Bitcoin, quando você cria uma carteira digital para enviar e receber bitcoins, você não precisa informar seus dados pessoais, seu telefone, seu endereço, nada disso. É criado para você um endereço público, similar ao seu e-mail, que qualquer um pode te mandar mensagem e todo mundo conhece, né? Você não tem medo de que alguém saiba o seu e-mail. E também é criada uma chave privada, que se assemelha à senha que você usa para logar no seu e-mail, por exemplo. E da mesma maneira que se alguém descobre a sua senha, consegue entrar no seu e-mail e ver todas as suas mensagens, se um hacker souber a sua chave privada por algum descuido seu, terá acesso aos seus bitcoins que estão armazenados na blockchain. Então é fundamental que você guarde a sua chave privada em um local seguro. Quando um usuário faz uma transação na rede, ele assina digitalmente esses dados. Essa assinatura digital garante a autenticidade da transação, para que não tenha dúvida de que realmente fez a transação foi aquele usuário. Acontece que a blockchain do Bitcoin é pública, então qualquer um pode copiar a sua assinatura digital, usá-la e gastar os seus bitcoins ao invés do dele. Então, uma solução para evitar que isso fosse possível foi a criptografia. A rede do Bitcoin utiliza duas criptografias. Uma é utilizada para a criação das assinaturas digitais e a outra é utilizada no Proof of Work
pelos mineradores. A criptografia utilizada para a criação das assinaturas digitais possui uma assinatura digital única para cada transação. É como se você fosse ao banco, por exemplo, uma vez por semana, duas que seja, e cada vez que você fosse assinar o documento, a assinatura sempre ia ser diferente, ela nunca ia ser igual. E esse algoritmo funciona de tal forma que é completamente inviável, para não dizer impossível, que alguém consiga descobrir a sua assinatura digital para alguma transação que você queira fazer, por exemplo. Além disso, não existe uma criptografia reversa que determine qual é a chave privada de um usuário, que a sua senha é uma coisa que ninguém pode saber a menos você, através da sua assinatura digital e do seu endereço público, que são coisas, que qualquer um pode ver. Não tem como alguém determinar a sua senha através desses dados que são públicos. Já a criptografia utilizada pelos mineradores garante a segurança e a proteção dos dados na rede. Os mineradores utilizam o algoritmo SHA-256 e através dele realizam uma função chamada hash. A maioria dos sites considerados seguros utilizam também esse tipo de algoritmo, sites que geralmente lidam com transmissão de dados. Assim como a criptografia da assinatura digital, o SHA-256 também é irreversível. Quando os mineradores se preparam para minerar um bloco, eles pegam as transações pendentes e aplicam essa função hash. E depois, quando eles vão resolver aquele problema chato, aquele problema matemático complexo, eles usam de novo essa função. Eu vou mostrar na prática para vocês por que essas criptografias são irreversíveis. Eu acessei o Google e escrevi SHA-256 e entrei nesse site do GitHub que nos permite testar alguns algoritmos. No campo de cima, onde está escrito Input, você escreve uma frase qualquer, para que o algoritmo aplique a função hash. E no campo inferior, em Output, ele te mostra qual foi o hash gerado. Eu escrevi a seguinte frase: o Bitcoin é único, 3 vezes, só que de forma diferente, mudando ligeiramente uma coisa ou outra. Reparem que alterando apenas o tamanho da letra ou tirando um acento, o hash muda completamente e acaba se distinguindo dos outros por apenas um detalhe na frase. Essa imprevisibilidade das funções hash aumenta demais a segurança na blockchain, porque é muito improvável que alguém tente mudar algum bloco, porque como nós acabamos de ver no site, se você muda uma letra, uma coisa sequer, você muda todo o hash. Então o hacker nesse caso teria que refazer aquele Proof of Work, então ele seria desestimulado, porque ele quer algo que seja fácil. E como o Proof of Work demanda esforço computacional, demanda muito dinheiro, não tem como ele competir com toda a rede, não faz sentido algum isso. Ainda tem mais, como os blocos estão conectados entre si, vamos imaginar que o hacker conseguisse mudar esse bloco. Ele foi lá, alterou o hash, e mudou esse bloco, ok. Ele ainda teria outro problema, por quê? Como os blocos estão conectados, cada bloco novo que é registrado na blockchain é conectado ao segundo. Ele pega o hash do bloco anterior e coloca nele. Então, se o hacker mudou esse bloco, ele tem que mudar o subsequente. Ele teria que mudar todos os blocos posteriores a esse bloco que ele hackeou. Ou seja, não basta fazer o Proof of Work de um bloco. Ele teria que fazer o Proof of Work de todos os blocos que vêm depois. Então, é um desestímulo total, não faz sentido. Ele só gastaria energia e dinheiro fazendo isso. E foi graças a essas 3 soluções implementadas pelo Satoshi Nakamoto, a blockchain, a mineração e a criptografia, que até hoje a rede do Bitcoin não sofreu nenhum gasto duplo e nenhum outro tipo de fraude. Se esse vídeo te agregou informação, se prepara que eu vou estar postando um segundo vídeo que complementa esse aqui. E vai ser muito importante que você assista, porque nele eu vou te mostrar as 8 características do Bitcoin para ele ser tão valioso. E a única maneira de você não perder esse vídeo é se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ser notificado quando ele for ao ar, beleza? Pessoal, se cuidem e até a próxima, eu vou ficando por aqui. Valeu!